Então, bom dia de novo. Vamos começar a aula, tá? Eu dei aí uns minutinhos, porque o Teams às vezes não colabora com a gente, né? Hoje mesmo eu tentei desde cedo abrir a sala e atualizou, e enfim, eu só consegui abrir pela própria internet, pelo site, né? Não consegui abrir o aplicativo. Então, que bom, Duda, que você abriu a câmera, para eu não me sentir sozinha aqui. Quem mais quiser abrir a câmera, pode, tá? É sempre bom para a gente não se sentir só. E a gente vai gravar a aula hoje para disponibilizar para os alunos que não puderem assistir, ficar disponível para vocês todo esse tempo, tá? Então, deixa eu começar a compartilhar aqui. Fica muito para trás, viu? F5. Vocês estão vendo a tela cheia? Não, Pro, não tá no modo apresentação. Agora foi, né? Não, Pro. Não? Negócio esquisito. Então, peraí, vamos sair dessa tela. Ô, gente, Deus me perdoe, eu odeio o Teams com todas as minhas forças, sabia? Que saudade do Zoom. O Zoom era uma maravilha. Parar de compartilhar, porque segundo ela aqui, eu estou compartilhando, mas ninguém está vendo nada. Então, vamos de novo. Tela, janela ou guia, não é isso? Vamos lá. Então, janela. É melhor tela, janela ou guia? Me ajudem aí. Tela cheia, só que aí tá aqui, ó. Quer ver? Não é isso que eu quero, compartilhar a própria Eu acho tela. que só tela. Eu acho que tela que vai dar certo. Agora está, só por um acaso. Tá. Ah, tá. Foi. Agora foi. Foi, tá só hipertensão, sem mais nada. Sim. Bem bonitinho. Vamos lá. Deixa eu botar o ponteiro aqui, que eu vou precisar dele. Agora também não estou vendo ninguém, tá? Inclusive, se tiver coisa no chat, eu não vou ver. Vocês podem interromper e falar. Eu prefiro, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos a nossa diretriz brasileira de hipertensão, que ela é de 2020, e a gente vinha se baseando nela para as nossas aulas, mas a gente tem um outro guideline muito importante, que é o guideline europeu, que foi publicado em 2024, que trouxe algumas modificações, e a gente vai adotar essas modificações, ok? Então, a gente tem como base a nossa diretriz de 2020, mas tem alguns ajustes que a diretriz europeia, por ser mais nova, né, já trouxe para a gente algumas novidades, e a gente vai falar dessas novidades agora em sala de aula. A primeira novidade que ela traz é esse termo, tá? De pressão arterial elevada, que seria um valor intermediário. Então, isso é uma tendência a gente trabalhar com isso. Por isso que eu já trouxe para vocês, apesar da nossa brasileira não falar exatamente dessa forma. Então, a gente tem valores, né, considerados como pontos de corte para hipertensão, valores de sistólica maior ou igual que 140 e ou a diastólica maior ou igual que 90, um valor considerado como normal de pressão não elevada menor que 120 por 70, e esse termo PA elevada,
que seria esses valores intermediários, uma sistólica entre 120 e 139 e uma diastólica entre 70 e 89. Esse foi um conceito que ele trouxe, tá? Na realidade, esses pontos de corte que eu trouxe para vocês são os pontos de corte de consultório, tá? Então, que é o que a gente, né, leva em consideração a partir do momento que a gente está em contato com esse paciente no consultório, mas a gente tem outras formas de medida. Então, tem a medida domiciliar, tem o mapa, esses pontos de corte são um pouco diferentes, a depender, né, da metodologia que eu uso para fazer esse diagnóstico de hipertensão. Então, só para a gente visualizar aqui, o que é que mudaria aqui, ó? Num diagnóstico em consultório e num diagnóstico de medidas domiciliares de PA. Os valores de hipertensão são um pouco menores, maior ou igual que 130 por 85, tanto domiciliar como no mapa durante o dia, tá? Isso é só para vocês terem esse conhecimento. Vamos em frente. E o alvo terapêutico também deu uma modificada, e esse alvo terapêutico ele é mais estreito, de acordo com essa nova diretriz, que é o que a gente vem adotando. Então, o meu alvo, uma vez que eu dou o diagnóstico de hipertensão, começo a tratar o meu paciente, o meu alvo sistólico seria manter uma pressão entre 120 e 129 da sistólica e entre 70 e 79 da diastólica. Tem exceção? Tem. A gente tolera níveis um pouquinho mais altos, mas menores do que 140, naqueles super idosos, né? Pacientes acima de 85 anos, pacientes que têm risco de hipotensão ortostática. A gente também tolera níveis maiores por conta do risco de queda. Pacientes com expectativa de vida limitada, porque a gente sabe que as complicações da hipertensão, elas demoram alguns anos, então não faz sentido eu puxar esses valores tão para baixo nesses pacientes que têm uma expectativa de vida mais curta. E pacientes mais frágeis, que é um pouco subjetivo, né? O que é essa fragilidade? Mas são os idosos, principalmente com risco de queda, né? A gente se preocupa muito com risco de queda, paciente fazer hipotensão, os muito idosinhos, e terem alguma fratura de fêmur, por exemplo, que pode ser muito grave, tá? Então, a gente toleraria esses valores um pouquinho mais folgados, digamos assim. Enquanto que a nossa diretriz brasileira, só para a gente se lembrar, né? A gente tinha esses valores de intervalo de normalidade, que hoje a europeia coloca para todo mundo, para os pacientes de alto risco. E pacientes de baixo ou moderado seriam valores menores que 140 por 90, tá? Então, esses são os valores, na realidade, que a gente tem tido a proposta atual de manter para todos nós. Vamos lá, vamos começar. Então, vou pedir para vocês participarem com áudio, tá bem? Porque eu não estou conseguindo ver o chat. Então, paciente feminina branca, 62 anos, hipertensa, obesa e diabética. Essa paciente vem à consulta de rotina, sem queixas, faz uso de clonidina, 0,100 mg, de 12 em 12 horas. Clonidina faz parte de que grupo de antipertensivos? Quem lembra? Não sei, Pro. É IECA? Não. A clonidina é um alfa-2 agonista central, tá? Vamos só relembrar. Deixa eu dar uma paradinha aqui no caso, só para a gente lembrar os grupos de antipertensivo que a gente tem, tá? Então, normalmente a gente divide em 6 grupos. A gente tem um grupão chamado inibidores adrenérgicos. Dentro desse primeiro grupão, tá? A gente tem 3 subgrupos, em que a gente tem, então, grupão, inibidores adrenérgicos. Aí eu tenho o beta-bloqueador aqui dentro, o alfa-2 agonista central aqui dentro e o alfa-1 bloqueador periférico aqui dentro. Todo mundo é inibidor adrenérgico. Esse é um grupo, tá? Dos 6. Aí a gente tem diuréticos, inibidores de ECA, BRAS, bloqueadores de canal de cálcio e vasodilatadores diretos. Então, essa é a nossa divisão, para a gente organizar a nossa mente, ok? Então, a clonidina
é um alfa-2 agonista central, então está dentro do grupo dos inibidores adrenérgicos. Ok, então vamos continuar o caso. Então, ela faz uso de clonidina, 0,100 de 12 em 12 horas, e hidroclorotiazida, que é um tiazídico, um diurético tiazídico, 25 miligramas pela manhã. Está com a pressão de 120 por 80, uma frequência cardíaca de 80, função renal normal. Alguma conduta para essa senhora? Querem fazer alguma coisa? Assim, ela tem alguns fatores de risco, acho que ela já é classificada como risco cardiovascular alto por causa da idade, enfim, hipertensão, obesidade, diabética, mas, se eu não me engano, a faixa de controle para os pacientes de risco cardiovascular alto seria a pressão diastólica, ou a pressão diastólica menor do que 80, não? Estaria quase, né? 79 e 80. Eu acho que ela está controlada com os medicamentos atuais que ela está usando. E talvez houvesse o risco de, não sei, risco de hipotensão se adicionar um medicamento. Então, acho que ela está controlada. Tá. Se a gente for raciocinar assim, a paciente está na meta? Tá na meta, né? 120 por 79, 120 por 80, tá na meta, né? Né? A gente não considera que está assim, fora da meta. O que a gente precisa raciocinar aqui em hipertensão, e a gente vai aprender a lógica desse raciocínio, é que não basta estar na meta. Se eu for pensar só na meta pressórica, estaria ótimo, tá? Mas não é só nisso que a gente vai trabalhar. Eu vou modificar um pouquinho aqui, eu vou passar para o próximo slide para ver se vocês conseguem pegar essa linha de raciocínio e a gente volta para cá. Olha só, se eu exponho para vocês uma questão dessa, vamos lá, paciente feminina, branca, 62 anos, hipertensa, obesa, diabética, aquela paciente que estava ali atrás com a gente. Ela comparece à consulta de rotina, sem queixas, usa metformina, 850 miligramas 2 vezes ao dia, usa simvastatina, tem uma pressão arterial de 160 por 100, mantendo esses níveis persistentemente, então a gente dá o diagnóstico dela de hipertensa, né, de hipertensão, tem uma frequência de 82, função renal normal, e aí eu peço para vocês marcarem uma dessas opções terapêuticas. O que a gente usaria para essa paciente? O que seria melhor? Letra A, um inibidor de ECA com tiazídico. Letra B, um bloqueador de canal de cálcio com diurético de alça. Letra C, um alfa-2 agonista central com diurético tiazídico. Letra D, um beta-bloqueador com um bloqueador de canal de cálcio. A gente iria de quê? O que seria melhor? Um diurético de alça seria bom para ela. Aliás, mentira, diurético de alça e diurético tiazídico não incluem os inibidores de SGLT2, então. Não. Já não sei. Não tá, inibidor do SGLT2 não tá aí. Seria só opção de antihipertensivo. Ok, veja só, vamos passar aqui. Então, vamos entender, depois a gente volta e a gente vai responder de acordo com esse conhecimento que a gente vai ter aqui agora. Então, para tratar a hipertensão, existem medicações que reduzem mortalidade. Então, na hora de eu escolher um antihipertensivo, eu preciso dar prioridade àqueles antihipertensivos que reduzem mortalidade. Então, eu costumo brincar com vocês e falar que eu tenho uma caixinha com 4 classes de drogas, tá? 4 classes de drogas e 3 opções de escolha, porque a gente não usa IECA junto com BRA. Então, eu uso IECA ou BRA, tá? Bloqueadores de canal de cálcio e diuréticos. Essas são as drogas que reduzem mortalidade. Então, não faz sentido eu iniciar para uma paciente com uma droga que não está nessa parte, nesse grupo. Por quê? Vamos imaginar que virtualmente eu tenho 2 pacientes iguais, tá? Uma usando o inibidor de ECA e um diurético,
e a outra usando um alfa-2 agonista central e um vasodilatador direto. Teoricamente, essa paciente daqui, que está usando o inibidor de ECA e o diurético, ela vive mais tempo. Por quê? Porque eu tenho outros efeitos benéficos do antipertensivo que ela usa. Então, não faz sentido a gente escolher outras drogas, a não ser que eu tenha contraindicação a alguma das drogas aí da caixinha, que ela tenha que sair da caixinha. Mas, fora isso, a gente vai dar prioridade sempre a essas drogas. Então, se eu for iniciar uma droga, vai ser da caixinha das 4 drogas. Se eu for colocar uma segunda droga, vai ser da caixinha. Se eu for colocar uma terceira droga, vai ser da caixinha também. A gente vai usar outros grupos de antihipertensivos para atingir meta apenas. Então, eles vão entrar de forma adicional posteriormente, ok? Então, a gente volta para cá, tá? E a gente vê que, na realidade, essa pacientezinha, apesar dela estar na meta, ela está usando a clonidina, que é uma droga que só fornece controle pressórico, sem nenhum outro efeito adicional benéfico. Então, mesmo que vá dar trabalho, entre aspas, a gente vai ter que trocar o esquema antipertensivo dela. Mesmo que ela esteja na meta, a gente vai ter que trocar o esquema antipertensivo dela. E eu coloco essa questão sempre de propósito, porque ao longo da vida de vocês, vocês podem se deparar com pacientes, né, que vocês já pegam o paciente na vigência de um tratamento, e eu quero que vocês façam sempre esse raciocínio. Se esse paciente fosse virgem de tratamento, eu iria colocar essa opção terapêutica para ele, essa é a melhor droga. Então, esse é um raciocínio que a gente tem que se treinar a fazer. Porque diante, né, de um paciente como esse, se eu for apenas me ater a estar na meta ou não estar na meta, eu poderia deixá-la com a terapia que ela está. E aí eu deixo de beneficiar essa paciente. Ela vai virtualmente, né, com bem aspas aí, mas de acordo com a teoria, ela viveria menos se ela usasse a clonidina com a hidroclorotiazida do que, por exemplo, aqui a letra A, que seria a melhor opção para ela. Um inibidor de ECA com um diurético tiazídico, ok? Então, de acordo com esse raciocínio aí, a gente consegue, né, organizar a nossa escolha terapêutica. Existem também os esquemas terapêuticos. Então, a gente tem ou monoterapia, que aí a gente vai ver que é um perfil, né, mais afunilado de pacientes. Hoje, a literatura nos mostra que a maior parte dos pacientes se beneficia já colocando 2 drogas, a gente vai ver por que isso. Mas, teoricamente, se eu for começar com uma droga, teoricamente, pode ser qualquer uma das 4 drogas. Elas estão em pé de igualdade. O que poderia modificar? Por exemplo, eu tenho um paciente que já tem, deixa eu pensar aqui, já tem edema de membros inferiores. Pronto, é um paciente que tem insuficiência venosa periférica. A perninha já incha. E aí eu vou colocar um antipertensivo para ela. Não faz sentido eu colocar um bloqueador de canal de cálcio como primeira escolha, porque é um antipertensivo que já pode dar esse efeito. Então, eu vou precisar individualizar de acordo com as características da paciente. Mas, teoricamente, os 4 estão em pé de igualdade. Por que eu enfatizo isso? Porque antigamente não era assim, né? Antigamente tinham drogas dentro da caixinha das 4 que a literatura mostrava que era melhor do que outras, e hoje a gente sabe que não. Então, eu nem vou dizer como é que era, vou dizer como é que é atualmente, tá? Então, teoricamente, a gente tem as 4 drogas em pé de igualdade. E, na maior parte das vezes, a gente vai entrar com associação de drogas. E por que isso? Olha só, quem são os pacientes em que eu usaria monoterapia? Primeiro, aqueles pacientes com pressão arterial elevada. Então, lembram aquele valor intermediário? Todo paciente com pressão arterial elevada, eu preciso utilizar esquema terapêutico? Não. Mas se eu decidir, porque eu vejo que é um paciente que tem
outras comorbidades, é um paciente tabagista, um paciente dislipidêmico, já tem fatores de risco cardiovascular, então vamos deixar essa pressão um pouquinho mais baixa. Se eu optar por usar num paciente com pressão arterial elevada, que é aquele valor intermediário, não está nem normal, nem hipertenso, eu usaria uma droga só. Pronto, essa é a primeira opção que eu usaria uma droga só. A segunda opção é aqueles pacientes que têm diagnóstico de hipertensão, tá? Eles são hipertensos, mas têm muita hipotensão ortostática sintomática. Então, ó, vamos tratar com uma droga só. Ou aqueles pacientes que são hipertensos, têm diagnóstico de hipertensão, mas são muito frágeis, ou já são super idosos, têm mais do que 85 anos, a gente também pode optar por uma droga só, porque a gente pode manter aquela pressão, ó, até 140, né? Uma pressão um pouco mais afrouxada. Mas nas demais situações, a gente vai usar já a associação de drogas. E na associação de drogas, a gente vai usar, ó, duas dessas drogas. Eu vou pegar na caixinha das 4 e vou combinar duas. Existem alguma associação que é pior ou alguma associação que é melhor? Isso vai depender muito do perfil do paciente, tá? Então, vamos testar algumas coisas aqui. Vamos lá. Vamos começar com esse primeiro conceito aqui, que é um conceito já antigo, que a gente já conhece, né? A questão do inibidor de ECA e do BRA protegendo o rim. E vamos ver que modificaram alguns conceitos em relação a isso, apesar de que o mecanismo de ação não mudou, tá? O que mudou foram alguns pontos de corte que a gente vai ver. Então, bora lá. Então, a gente está lá numa visita na enfermaria e o diarista fala, vamos colocar inibidor de ECA ou um BRA no paciente do leito tal, porque é um paciente, né? Eu quero proteger esse rim desse paciente. Qual é o mecanismo que faz com que o inibidor de ECA e o BRA leve à proteção desse rim? Vamos lembrar? O que é para os o que faria o tipo proteger o rim do paciente, conservar ele? Isso. O IECA pelo fato de que você inibe aquela enzima conversora de angiotensina e isso faz com que você não... Eu acho que ele diminui um feedback que o rim teria de maior produção de hormônio. Tá. Ele faz... Tá. Sobrecarrega. Essa parte também. Mas tem o efeito direto do DINA, da própria angiotensina, tá? Então, o inibidor de ECA, né, faz a diminuição da produção da angiotensina. Então, lembradas que a gente tem isso no vídeo, é bem explicado direitinho. Então, quando eu diminuo a angiotensina ela tem um efeito de vasoconstricção importante. Então, quando eu diminuo a angiotensina, eu faço vasodilatação da arteríola eferente, que é essa daqui. Tá? Então, o uso do inibidor de ECA, ao reduzir a angiotensina, faz vasodilatação da eferente. Aí eu vou dar outra informação. Ah, professora, mas a gente viu que depois de mais ou menos 4 semanas, eu tenho as chamadas vias escapatórias da ECA e a angiotensina, ela acaba normalizando. Verdade, a gente tem normalização da angiotensina, porém, a gente tem produção de bradicinina durante esse intervalo. E essa produção de bradicinina, que é o que faz o efeito antipertensivo do inibidor de ECA se manter, apesar da normalização da angiotensina, também faz dilatação da arteríola eferente. Então, tanto o inibidor de ECA quanto o BRA, tá? Vão fazer dilatação da arteríola eferente. Então, vamos raciocinar junto. Na hora em que eu dilato a arteríola eferente, o que é que ocorre com a pressão aqui dentro do glomérulo? Diminui ou aumenta? Diminui. Quando Diminui. contrai, a aferente aumenta. Quando eu dilato a eferente. Diminui. Então, eu dilatei a arteríola eferente. O que é que acontece com a pressão aqui dentro? Diminui. Pronto.
essa diminuição da pressão, ela tem um lado muito bom. Por quê? Porque quando eu diminuo essa pressão, eu diminuo a proteinúria. A gente sabe que a proteinúria, ela é consequência de lesão renal, mas ela leva à perpetuação da lesão renal. Então, quando eu consigo diminuir essa pressão intraglomerular, eu consigo diminuir a proteinúria. E na hora que eu diminuo proteinúria, eu diminuo lesão. Então, isso é ótimo, tá certo? Isso é muito bom para o paciente. Então, quando eu falo, vou usar inibidor de ECA e BRA para proteger o rim, a gente precisa entender isso. Ok, então, a diminuição da angiotensina vai fazer vasodilatação da eferente, a produção da bradicinina vai fazer vasodilatação da eferente. Na hora em que eu faço vasodilatação da eferente, eu diminuo a pressão dentro do glomérulo. Na hora que eu diminuo a pressão dentro do glomérulo, eu diminuo a proteinúria, porque a proteinúria é dependente de pressão, e esse rim, ele fica poupado. Eu poupo esse rim, tá? Por conta disso. Pronto. Esse é um raciocínio, a gente fecha esse raciocínio e a gente vai abrir um outro raciocínio para a gente entender que pode acontecer de alguns pacientes não tolerarem a medicação. Vamos lá. Esqueça IECA, esqueça BRA. Vamos pensar só num rim adoecido. Então, eu tenho um rim doente, seja lá por diabetes, hipertensão, paciente com GESF. Então, o que acontece? A partir do momento em que esse rim, ele vai perdendo função, tá? Então, vamos raciocinar. O rim vai perdendo função. Ele vai ter que se virar nos 30 para manter a função dele. Ele disse, eu não estou conseguindo trabalhar direito, eu vou ter que fazer alguma artimanha aqui para poder trabalhar direito. O que ele faz? Ele faz constricção da arteríola eferente, que é essa daqui. Ele fecha a saída. Ele fecha a saída como um mecanismo de proteção. Que na hora em que ele fecha a saída, o sangue vai passar mais lentamente por aqui. E na hora que eu passo mais lentamente por aqui, eu consigo depurar melhor. Então, eu estou usando um mecanismo compensatório para manter uma função renal ali, entre aspas, meia boca, mais ou menos, mas é o que eu consigo fazer, tá? Então, na hora em que eu vejo esse paciente nefropata e eu tento ajudar esse paciente usando inibidor de ECA ou BRA para poupar esse rim, alguns pacientes podem não tolerar isso. Como assim não tolerar? Eles podem descompensar muito, tá? Por conta dele estar usando o mecanismo de defesa. E o que é que eu considero descompensar muito, tá? Então, a gente usa o seguinte ponto de corte. Eu pego a creatinina basal do meu paciente e eu posso elevar essa creatinina basal até 30% a mais. Ou seja, eu tolero algum grau de bagunça. Eu posso descompensar, mas eu posso descompensar um pouco. Se essa creatinina subir mais do que 30%, eu tenho que recuar. Ou suspender todo, ou recuar a dose, a depender de quanto descompensou esse paciente na hora que eu usar o inibidor de ECA ou BRA, tá? Porque na hora em que eu usar o inibidor de ECA e o BRA, eu vou atuar exatamente no mecanismo compensatório daquele paciente. Então, o paciente estava querendo fechar ali a saída para poder trabalhar melhor, e eu venho cá com minha medicação e abro a saída e digo, mas espera aí, eu só estava segurando a onda porque estava fechado lá, você veio com a medicação e abriu, está bagunçando o meu lado. Então, na verdade, quando eu uso o IECA e o BRA, é porque eu estou vendo lá na frente, eu não estou vendo a curto prazo, eu estou vendo a médio e longo prazo. É aquela mesma história que a gente viu com o SGLT2, é eu bagunçar para arrumar. Eu tolero algum nível de bagunça aqui, tá? Porque eu estou pensando a médio e longo prazo. Eu estou pensando num benefício muito maior lá na frente. Então, a gente tem, tá? Essa tolerância de elevar a creatinina até 30%. Se elevou mais do que 30%, eu recuo na dose ou suspendo o inibidor de ECA, né? A depender se foi com dose pequena, se foi com dose grande, enfim. Tá certo? Alguém não entendeu isso? Todo mundo entendeu? Posso seguir?
Só? Eu Oi. entendi. Só tenho uma dúvida. Como fica a questão da taxa de filtração glomerular nesses pacientes? Com o uso do inibidor de ECA, que faz vasodilatação, a taxa de filtração, ela aumenta, né? Ela cai. A taxa de Ela- filtração, ela diminui. Quando a creatinina sobe, a taxa de filtração diminui, porque a taxa de filtração, ela estima o funcionamento, né? O clearance. Então, na hora em que eu elevo a creatinina, a taxa de filtração cai. Mas o que eu estou pensando? Ela vai cair agora, porque eu dei uma bagunçada, mas depois ela vai recuperar, porque eu estou poupando o rim. Entendeu? É aquela questão do eu bagunço para lá na frente arrumar. Mas eu não posso bagunçar demais, porque se eu bagunçar demais, eu não consigo reorganizar. Por isso que a gente usa esse ponto de corte de 30% de elevação. Entendeu? Ficou? Sim, obrigada. Tá. Vamos seguir, que tem mais novidade em relação a isso. Vamos para um casinho clínico aqui agora. Ó, paciente feminina, branca, 68 anos, diabética, hipertensa e dislipidêmica. Vem para a reavaliação periódica das comorbidades. Sem queixas, faz uso de dapagliflozina, que é o quê? Análogo de GLP-1. Não é, Hoje de... Não é não, isso é gliptinas. É inibidor de SGLT2. Inibidor de SGLT2. Isso. Então, ela está em uso do inibidor do SGLT2, está em uso de metformina, 850 miligramas, 2 vezes ao dia. Que mais? Enalapril, que é um inibidor de ECA, furosemida, que é um diurético de alça, atorvastatina, que é uma estatina, aí tá, compressão de 120 por 80, frequência cardíaca 78. Aí ela traz exames pra gente. Uma glicemia de 116, glicada de 7,5, colesterol de 148, LDL 70, HDL 48, triglicérides de 150, creatinina de 2,4 e uma taxa de filtração glomerular pelo CKD-EPI de 21. Então, é um paciente que tem nefropatia. Algum ajuste medicamentoso? O que é que vocês acham? Tem que sair alguém? Eu tenho que diminuir alguém? Alguma coisa nesse sentido? Se trocasse um dos diuréticos, no caso, é porque eu tô um pouco em dúvida, porque assim, o furosemida é bom como um diurético para poupar a função renal e também é uma daquelas opções da caixa como principais, só que ela também faz uso da dapaglifosina, que além de ser um diurético, controla o açúcar, então eu fico um pouco em dúvida, mas eu acho que ela poderia usar bloqueador de receptor de angiotensina. Um BRA. Mas ela já está com o IECA, Duda. Troca o IECA pelo BRA. Tá. Por que você quer trocar o IECA pelo BRA? Tem benefício essa troca? Não faz muito sentido, tá? Trocar o IECA pelo BRA. Não tem, assim, benefício maior. Uma coisa que a gente faz, às vezes, saindo um pouquinho desse caso, por exemplo, eu tenho alguns IECAs que são mais potentes do que outros. Eu tenho alguns BRAs que são mais potentes do que outros. Às vezes, eu posso até fazer essa troca ali dentro, só para controlar melhor a pressão. Mas não seria o caso aqui. Você chamou a atenção de uma coisa interessante, né? A furosemida. A furosemida é um diurético de alça. Eu tenho os diuréticos tiazídicos, diuréticos de alça e diuréticos poupadores de potássio. Quando a gente fala em primeira linha de tratamento para hipertensão, que eu boto ali na caixinha o diurético, eu estou falando de alça, tiazídico, poupador de potássio. Tiazídico. Tiazídico, exato. Nesse caso, eu estou usando um diurético de alça. Faz sentido eu estar usando um diurético de alça nesse paciente? Não, deveria ser tiazídico. Não, na verdade, acho que faz, porque a taxa de filtração glomerular dela tá menor que 30.
Aí é Pronto. indicado usar a furosemida. Pronto. Vamos entender assim. Quais são as indicações do diurético de alça, tá? Em detrimento do tiazídico. Quando é que eu prefiro usar um de alça? Vocês falaram aí, não é essa paciente. Quando a taxa de filtração está menor que 30, pacientes com doença renal crônica. Pronto. E pacientes Então, tá. edemaciados também. Pronto. Então, veja só. O diurético de alça, ele tem um efeito diurético muito maior do que o diurético tiazídico. Isso é uma verdade, tá? Então, quando eu uso um diurético de alça, eu tenho uma natriurese maior. Porém, eu tenho mais efeito adverso também. Então, a gente vê que um dos efeitos adversos dos diuréticos é a diminuição do potássio, né? É a hipocalemia. Quando eu uso um diurético de alça, esse risco é muito maior, porque a natriurese é muito maior. Então, eu preciso ter uma justificativa, tá? Para poder usar um diurético de alça. Então, uma das justificativas é quando o paciente, por exemplo, tem insuficiência cardíaca, que ele tem muito edema. Então, meu objetivo é, entre aspas, secar mais aquele paciente. Então, eu dou um diurético de alça para promover uma natriurese maior. Essa é uma indicação. A outra indicação é no paciente nefropata, tá? Por quê? Porque com taxa de filtração menor do que 30, o diurético tiazídico já não consegue ter efeito. Tem uma outra coisa interessante do tiazídico, é que é o seguinte, o tiazídico, normalmente, a gente não tem efeito dose dependente. Eu aumento dose de tiazídico, eu aumento o efeito diurético? Não. A gente vê que, assim, a hidroclorotiazida é 25, é dose padrão. A literatura até libera a dose de 50, mas a gente nem usa, não faz sentido, porque o efeito diurético aumentando é quase nenhum e o efeito adverso é enorme, aumenta a resistência insulínica, um monte de coisa que a gente não usa. Então, eu não tenho esse efeito dose-resposta do tiazídico, mas eu tenho do de alça. Então, o de alça eu consigo, se eu aumento dose, eu consigo um efeito diurético maior. Então, no paciente nefropata, que muitas vezes eu preciso estimular a diurese para ele, preciso desse estímulo renal maior da medicação, faz sentido eu usar o diurético de alça. Então, nesse caso, o diurético de alça está super bem empregado, tá? Que é taxa de filtração menor do que 30. Entre 30 e 50, a literatura ela fica meio que em cima do muro. Você pode usar um ou pode usar o outro. Acima de 50, o diurético tiazídico está super bem indicado. Ok, deixa eu só... Aqui. Então, a gente viu que, assim, o diurético de alça está bem empregado aí. Não modificaria, não. A metformina eu posso manter? Pode. Qual é o ponto de corte para suspender metformina? Metformina não pode continuar aí, não. Lembra? Taxa de filtração menor do que 30, eu tenho que tirar a metformina. Então, a metformina vai ter que sair. A gliflozina é taxa de filtração de quanto? Lembra daquele slide? Primeira linha de tratamento no renal crônico é DAPA e metformina, contanto que o clearance permita. O da metformina é 30 e o da DAPA 20. Então, a dapagliflozina dá para manter. Ó, a taxa de filtração é 21, então a dapagliflozina fica, a metformina sai. Vou pular o enalapril aqui. A furosemida fica, que a gente já viu. A atorvastatina fica, que a gente vai ver semana que vem. E aí a gente vai ver uma grande novidade sobre o enalapril, tá? Sobre os inibidores de ECA e o BRAS em pacientes nefropatas. Bom, a literatura fez uma modificação em relação a ponto de corte de função renal em que eu possa usar os inibidores de ECA e BRA, que eu já trago para vocês o seguinte.
O último CADIGO de 2024 traz para a gente essa grande notícia, tá? Que eu considero uma grande notícia. É que a gente pode manter inibidor de ECA e BRA mesmo com clearance menor do que 30. Como assim? Então, antigamente, quando o clearance do paciente era menor do que 30, a gente tinha que suspender IECA e tinha que suspender BRA. Tá? Isso por quê? Porque a gente imaginava lá atrás que aquela bagunça que eu falei para vocês, né? Já seria, entre aspas, insustentável. Eu pegar um paciente com uma taxa de filtração menor do que 30 e colocar um IECA, colocar um BRA, eu ia fazer dilatação deferente, ia fazer uma bagunça muito grande aqui, o paciente não iria tolerar. Porém, a gente a gente tem um conceito que é o seguinte: toda medicação que reduz mortalidade, isso serve para esse bloco de doença cardiovascular todo que a gente vai ver. Toda medicação que reduz mortalidade, a gente se apega a ela. A gente se apega e a gente só larga se jeito não tiver. Mas reduziu mortalidade, ó, a gente puxa para a gente. E alguns nefrologistas, de forma, entre aspas, off-label, já vinham mantendo IECA e BRA em pacientes com clearance menor do que 30. E agora, em 2024, se tornou oficial. Pacientes com clearance menor que 30, eu posso manter inibidor de ECA e BRA. Bom, quando é que eu deveria tirar nessa situação? Então, primeira coisa é assim, qual é a nossa preocupação, né? Se um paciente tem um clearance mais baixinho. É aquela preocupação de eu bagunçar muito. Essa preocupação de bagunçar muito, ela continua, tá? De fato, assim, se o paciente fizer uma elevação de potássio de uma forma que eu não consiga segurar, mesmo com dieta, eu teria que recuar, tá? Então, quando é que eu suspendo? Se o paciente começar a fazer hipotensão, aí não faz sentido a gente manter, ok. Se o paciente fizer elevação de potássio descontrolada, e a própria literatura mostra que, na realidade, a maior parte dos pacientes, se ele conseguir fazer uma dieta com controle, né, de potássio, ele consegue manter o inibidor de ECA, se ele conseguir seguir a dieta. Isso é estatística, tá, gente? É o que a literatura mostra. Ou naqueles pacientes para reduzir sintomas urêmicos. Vamos visualizar esse paciente para a gente poder entender essa situação. Então, imagine um paciente que já está com uma taxa de filtração ali próximo do limite, tá, de entrar em diálise. Então, ali com aquela taxa em torno de 15, é um paciente que vai confeccionar fístula, né? Ou um paciente que não sabia que tinha doença renal, da entrada da emergência já com sintomas urêmicos. Nessas situações, a gente recua com o inibidor de ECA, tá? Para poder esse paciente entrar em programa de diálise, né? Ou emergencial, ou ele fazer a confecção da fístula e iniciar a diálise, e depois a gente pode reintroduzir. Porque, assim, esse paciente que ele vai perdendo taxa de filtração, quando a taxa de filtração começa ali a chegar perto de 15, teoricamente, esse paciente já tem que estar acompanhando com vascular, vai confeccionar a fístula de diálise, para que ele inicie a diálise de uma forma eletiva, no momento adequado. Porém, o nosso país, por ter um sistema de saúde muito complicado, né, e não dá conta, né, a nível de Brasil, de fazer esse acompanhamento, infelizmente, a gente vê muitos pacientes que dão entrada na emergência já com síndrome urêmica e já entra em diálise de emergência, então entra com o catéter de Sorensen de emergência, não dá tempo de confeccionar fístula e ficam fazendo diálise com o catéter até confeccionar fístula, maturar fístula e ter um pouco mais, né, de qualidade de vida em relação ao procedimento da diálise. Alguém ficou em dúvida em relação a isso? Eu tive uma dúvida sobre por que não pode usar
IECA e BRA ao mesmo tempo? Pronto, a gente não usa nunca IECA e BRA ao mesmo tempo, tá? São drogas que atuam em mecanismos muito parecidos, né? Então, vamos lá. O BRA faz o bloqueio da angiotensina, o inibidor de ECA diminui a produção da angiotensina. A gente sabe que no mecanismo de ação do inibidor de ECA, em torno de 4 semanas, os níveis de angiotensina até normalizam pelas vias escapatórias da ECA, mas eu tenho a bradicinina, que é acumulada nesse período, que mantém o efeito hipotensor. Então, associar as duas drogas, primeiro, não faz sentido do ponto de vista de ação, seriam mais ou menos, né, atuando mais ou menos na mesma linha de ação. Segundo, que os efeitos adversos associados a eles isoladamente seriam aumentados. Então, eu associar virtualmente, eu poderia ter um impacto maior na taxa de filtração glomerular, eu poderia ter um risco maior de elevação de potássio. Eu falo poderia porque a gente não usa. Para não dizer que eu nunca vi usar, eu até já vi usar em paciente com proteinúria maciça, tá? Em acompanhamento coladinho ali do nefro, na tentativa do nefrologista, na tentativa de segurar um pouquinho a proteinúria. Até já vi usando, mas é off-label. São pacientes, assim, pontuais, e assim, vamos ver se isso resolve. Mas é uma conduta totalmente off-label. Eu tenho que escolher, ou eu uso inibidor de ECA, ou eu uso o BRA, tá? Por isso que a caixinha das 4 drogas, são 4 drogas, mas 3 opções, que eu vou ter que optar entre o IECA e o BRA. Ou um ou outro, tá? Respondeu? Sim, Pro, obrigada. Tá. E outra coisa que Oi. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Rapidinho. Agora, a gente pode manter a IECA ou BRA mesmo com clearance menor que 30%. Porém, se a creatinina subir mais que 30%, tem que recuar ou suspender o medicamento do mesmo jeito, né? Exatamente. Era isso que eu ia falar agora. Show de bola. Fechou. Então, o clearance pode estar menor que 30%, mas eu continuo tendo que tolerar elevação de até 30% da creatinina. Certo? Pró? Ok? Pró? Oi. Eu tenho uma dúvida. Eu entendi que não pode usar o IECA e o BRA, porque os mecanismos de ação são parecidos. Mas eu não entendi direito como é que eu vou escolher entre um e o outro no tratamento. Então, a escolha entre um e o outro, tá? Existe uma história que mostra isso. Primeiro, os inibidores de ECA chegaram primeiro. Então, durante muito tempo, né, a gente tem muito mais rica a literatura com os inibidores de ECA do que com os BRAs. Por exemplo, os cardiologistas mais puristas, eles ainda hoje preferem usar inibidor de ECA, porque o nível de evidência é maior, né, em quantidade de estudos. Os BRAs chegaram depois, né, em estudos de não inferioridade. Teoricamente, na hipertensão, eu posso usar um ou outro, tá? Existe alguma situação em que o IECA é superior? Existe. Na insuficiência cardíaca, o inibidor de ECA ele é superior ao BRA. Nas demais, a gente tem uma equivalência hoje. Os estudos de não inferioridade não mostraram, de fato, não inferioridade. Então, quando eu digo aqui os puristas preferem o IECA, é pela quantidade de estudo, mas a gente também tem estudo com o BRA, mostrando que eles são bons também. Então, teoricamente, tanto faz, com exceção na insuficiência cardíaca, que lá na aula de IC, a gente vai ver por que a gente prefere o inibidor de ECA em relação ao BRA, para não ficar muita informação, tá? Que aí a gente já puxa o assunto e já fala disso lá. Deixa eu ver, sim. Na prática, principalmente do SUS, em que o paciente ele tem uma dificuldade de retornar, a gente vê que muitos colegas preferem usar o BRA do que o IECA. Por que isso? Por conta do risco da tosse. Então, muitos colegas ficam com receio do paciente iniciar um inibidor de ECA, ter tosse, que é um efeito adverso do IECA, e abandonar o tratamento. Então, é comum você conversar com colegas de unidade básica de saúde e eles responderem, eu prefiro o BRA porque eu tenho certeza que
o paciente, não tenho certeza não, mas a probabilidade do paciente abandonar o tratamento por efeito adverso é menor do que com o IECA. Acontece isso muito, tá certo? Respondeu a pergunta? Sim, Pro, obrigada. Nada. Vamos seguir. Então, ó, o que a gente faria aqui nesse caso? Suspenderia a metformina, a gente deixaria todo o restante, tá certo? Ok, bora lá. Respira, que a gente vai mudar de assunto aqui. Então, quando a gente fala, né, em diuréticos e tiazídicos, a gente pensa logo em sódio e potássio, né? Natriurese, liberação de potássio lá no ducto coletor, por conta da natriurese, são efeitos adversos que a gente, são até intuitivos na hora que a gente vê o mecanismo de ação dos diuréticos. Mas os diuréticos também têm interferência no cálcio. Isso é importantíssimo, tanto para a prática de vida de vocês, em emergência, quanto para provas, né? Isso cai em provas de concurso, em prova de residência, porque aqui o efeito do diurético no cálcio, ele não é intuitivo. Parte do pressuposto que você estudou e você aprendeu isso aqui, tá? Então, bora lá. Para a gente entender, o cálcio, primeiro que o cálcio é lindo e maravilhoso, né? Ele é super charmoso, porque ele é regulado por hormônios. Então, isso já faz dele um diferencial em relação aos outros. Mas bora lá. A gente tem o cálcio aqui, ele é absorvido no túbulo contorcido proximal, na alça de Henle e no túbulo contorcido distal. Então, quando eu falo em diurético, tá? Eles não interferem aqui no túbulo contorcido proximal, porque o diurético tiazídico vai atuar aqui no túbulo contorcido distal, então tem nada a ver com esse proximal, e o diurético de alça vai atuar aqui na alça de Henle. Então, bora ver como cada um deles atua. Bom, vamos visualizar aqui uma alça de Henle. Isso aqui está acontecendo durante todo o tempo, tá? Então, aqui eu que fiz, tá? Orgulhosamente eu digo que eu que fiz, que eu achei bem bonitinho. Então, ó, amarelinho aqui é o filtrado, para vocês associarem, que é o que vai virar xixi lá na frente. Rosinha aqui é o fluido do intestício, tá? O sangue. Então, fisiologicamente, a gente tem lá, ó, a sódio, potássio, 2-cloro. A sódio, potássio, 2-cloro joga sódio, potássio, 2-cloro para dentro, tá? Esse cloro, ele passa para o fluido intersticial. A gente tem uma ATPase aqui de sódio e potássio, que joga o potássio para dentro, e esse potássio, ele passa para o lúmen tubular. Esse movimento, tá? Leva a uma diferença de carga. Então, aqui no fluido intersticial fica mais negativo, e isso faz com que eu tenha passagem livre, tá? De cátions. Sódio, potássio, cálcio, magnésio. Então, a absorção do cálcio aqui na alça de Henle se deve por uma diferença elétrica. Ok, isso está acontecendo lá fisiologicamente. Na hora em que eu entro com o diurético de alça, onde ele vai atuar? Ele bloqueia a sódio, potássio, 2-cloro. Na hora em que ele bloqueia a sódio, potássio, 2-cloro, essa diferença de cargas deixa de existir. Então, eu deixo de absorver esse cálcio. Esse cálcio sai pelo xixi, tá? Então, quando eu uso um diurético de alça, eu aumento a concentração de cálcio na urina. Eu aumento a perda de cálcio. Ok? Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? Entendida, Pro. Entendido. Porque a gente vai mudar de assunto e o raciocínio vai mudar um pouquinho agora, tá? Aí a gente vai lá para o túbulo contorcido distal. Peraí, depois a gente volta lá. Aí a gente vai lá para o túbulo contorcido distal. No túbulo contorcido distal, o raciocínio é um pouco diferente, tá? Então, lá eu tenho a sódio-cloro. Beleza. Lembram que é onde o diurético tiazídico atua, na sódio-cloro? Pronto. O que ocorre quando eu faço o bloqueio da sódio-cloro? A concentração de sódio aqui dentro diminui ou aumenta? Diminui.
diminui. Pronto. Aí, na hora em que o corpo percebe que diminuiu a concentração de sódio porque dentro da célula, porque o tiazídico entrou, ó quem entra aqui, o trocador sódio-cálcio. Então, eu quero jogar sódio lá para dentro da célula, porque diminuiu. Só que na hora em que eu jogo o sódio para dentro da célula, eu jogo o cálcio para fora, que está vindo, na verdade, para o sangue. Eu estou jogando sódio do sangue para dentro da célula e tirando cálcio e jogando para o sangue. Só que esse cálcio vai ter que vir de algum lugar. E aí, ó, eu começo a absorver cálcio da urina, para poder dar conta desse cálcio vir para cá e ser trocado por sódio. Foi? Então, nesse eu tenho. Ah, isso que eu ia falar, eu tenho retenção de cálcio no tiazídico e no diálcio eu tenho a perda de cálcio. Exatamente. Então, quando eu uso um diurético de alça, eu perco cálcio no xixi. Quando eu uso diurético tiazídico, eu retenho cálcio. Certo? Ficou entendido isso aí? Pronto. Vamos falar um pouquinho do cálcio aqui, tá? Pelo seguinte, a gente precisa ter cuidado quando a gente fala de alterações séricas de cálcio, porque o cálcio ele é regulado por hormônio. Então, por exemplo, eu dizer que eu usei um diurético tiazídico e eu tenho uma hipercalcemia, os níveis de cálcio elevaram no sangue. Se isso acontecer, tem algum problema por trás aí que você não viu. Porque o cálcio, ele sofre controle de 3 hormônios: paratormônio, vitamina D e calcitonina. Então, todos eles 3 trabalham harmonicamente para que o nível de cálcio sérico fique normal. Então, por exemplo, um indivíduo que ingere pouco cálcio, ele não vai ter hipocalcemia. Por quê? Porque o PTH vai tirar cálcio do osso, mas vai manter o cálcio sérico normal. De forma inversa, o indivíduo que toma leite todo dia, ele não vai ter hipercalcemia. Por quê? Porque o PTH vai diminuir a conversão e ativação da vitamina D e ele vai deixar de absorver esse cálcio. Então, quando eu tenho alteração do cálcio no sangue, tanto para mais quanto para menos, eu tenho alguma alteração hormonal. Os hormônios estão trabalhando ali, ó, de forma alterada. Então, pode acontecer de eu usar um diurético tiazídico e o paciente fazer uma hipercalcemia? Pode, porque o diurético tiazídico foi, na verdade, ó, o estopim para que o paciente desenvolvesse ali, clinicamente, uma alteração basal que já vinha acontecendo. Então, um paciente que, por exemplo, tem um hiperparatireoidismo, que é uma hiperprodução do PTH, mas estava ali um quadro leve, o cálcio ainda estava normal, eu boto um tiazídico, esse cálcio sobe. Por quê? Porque já está diante de uma alteração de paratormônio. Da mesma forma, se eu uso um diurético de alça e o cálcio sérico começa a cair, provavelmente esse paciente já tem um hipoparatireoidismo, em que foi um gatilho, né? O diurético de alça. Só quero que vocês lembrem disso para vocês terem cuidado. Vou exemplificar uma situação aqui. Vamos imaginar um paciente com uma crise hipercalcêmica. Tá? O paciente está na emergência, o nível do cálcio normal vai até 10 a 10,5, vamos supor que ele está com 16 de cálcio. Tá? Isso pode acontecer por exemplo, um hiperparatireoidismo grave pode levar, ou uma hipercalcemia maligna, né? A hipercalcemia maligna tem vários mecanismos que levam à elevação de cálcio, simular o PTH, ou fazer lise óssea e liberar cálcio, enfim, tá? Na crise hipercalcêmica, a gente normalmente está diante de um paciente muito desidratado, porque a hipercalcemia faz isso, desidrata. Então, a gente hidrata bastante esse paciente e usa diurético de alça. No intuito de diurético de alça, dose alta. No intuito de tentar reduzir, pelo menos transitoriamente, esses níveis de cálcio. Mas é um tratamento definitivo? Não. Não é um tratamento definitivo, é um SOS para ganhar tempo, tá? Por quê? Porque eu tenho uma alteração hormonal ali por trás que está alterada, tá? Então, é só para vocês entenderem que o cálcio, ele é diferenciado.
porque ele tem regulação hormonal. Então, os diuréticos interferem, eu tenho que ter alguns cuidados. Então, paciente que tem cálculo renal, por exemplo, cálculos de cálcio, quando eu uso um diurético de alça, que aumenta a concentração de cálcio no xixi, pode aumentar a probabilidade de formação de cálcio. Isso a gente sabe que é verdade, tá? É mais nesse sentido de raciocínio. Ok? Posso passar? A senhora poderia voltar no slide dos diuréticos de alça, por favor? Aqui. Aqui? Esse aqui que você quer? Isso, pronto, estava tirando foto. Obrigada. Joia. Bom, vamos mudar de assunto agora, tá? Qual é o cuidado que eu tenho que ter com o uso dos antipertensivos em pacientes usuários de cocaína? Alguém já se perguntou isso? Já leu alguma coisa sobre esse assunto? O que é que a cocaína tem a ver com isso aí? A cocaína causa vasoconstrição. Certo? Ela atua aonde? Nos receptores alfa, tá? E aí é que a gente precisa estar atento pelo seguinte: quando eu uso um beta-bloqueador, tá? Vamos supor que eu estou usando um beta-bloqueador, comecei a usar um beta-bloqueador hoje. Quando o meu corpo percebe o bloqueio beta, eu faço hiperexpressão dos receptores alfa. Normalmente, isso não muda em nada na vida do cidadão. Ó, vida que segue. Porém, se esse paciente for usuário de cocaína, ele vai ter uma hiperação dessa cocaína, porque a cocaína atua nos receptores alfa e eu vou ter uma hiperexpressão dos alfa, certo? Então, é contraindicado usar beta-bloqueador em paciente usuário de cocaína. Isso parece não ser tão importante na aula de hoje, porque hoje a gente está falando dos beta-bloqueadores que não estão ali na primeira linha, mas nas outras aulas o beta-bloqueador vai ter uma importância maior, tá? Na aula de DAC, na aula de insuficiência cardíaca, e aí a gente precisa lembrar disso, dessa contraindicação. E não é só na cocaína. Por exemplo, se eu tiver um paciente portador de feocromocitoma, né? O feocromocitoma, que é o quê? O que é um feocromocitoma? É o tumor de suprarrenal? Não. É um tumor que produz o quê? Catecolaminas. Catecolaminas, tá? Então, os feocromocitomas, produtores de catecolaminas, na hora em que o urologista programa a cirurgia, ele precisa que o endocrinologista entre em cena para fazer bloqueio dos receptores alfa durante esse período, né? O ideal é que a gente faça bloqueio alfa pelo menos 15 dias, para que quando ele for pegar na massa, manipular, que essa massa liberar catecolamina, esse paciente não tem uma crise hipertensiva, tá? Um AVC hemorrágico por um pico hipertensivo. Então, cocaína também nesses pacientes portadores de pacientes em uso de feocromocitoma, se eu precisar usar o beta-bloqueador, ele já tem que estar feito o bloqueio alfa antes, eu já tenho que ter feito todo o bloqueio alfa. Alguns pacientes com feocromo brabo, digamos assim, a gente faz o bloqueio alfa e depois que ele está todo bloqueado alfa, se ele tiver ainda com frequência cardíaca alta, a gente pode até colocar o beta-bloqueador, mas com cuidado, tá? Já tendo feito o bloqueio alfa previamente. Porque se eu fizer o inverso, eu posso piorar todos os sintomas adrenérgicos associados. Então, essa é uma informação importante que a gente precisa também, tá? Vamos aqui. Verdadeiro e falso. Letra A. São contraindicações absolutas ao uso de beta-bloqueadores. Claudicação intermitente e asma. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Por que é falso? Porque a broncoconstrição não é absoluto, é
É relativa, né? Relativo. A gente tem os beta-bloqueadores, que são relativamente seletivos, em que, nesses casos, a gente inicia com os relativamente seletivos. E, no caso de colocar os relativamente seletivos, não é certeza que o paciente vai tolerar, tá? Mas a probabilidade é maior. Eu coloco o relativamente seletivo e eu acompanho, vou acompanhando para ver se ele vai ter piora de vascularização periférica, se ele vai ter broncoespasmo clinicamente, tá? Então, seria uma contraindicação relativa. A gente poderia usar os beta-bloqueadores relativamente seletivos. Letra B. Os bloqueadores de canal de cálcio dihidropiridínicos, como a nifedipina, por serem vasoseletivos, não são contraindicados em pacientes com bloqueio atrioventricular de segundo e de terceiro graus. VOF. VOF, gente. Veja só, os bloqueadores de canal de cálcio, dentro desse grupo BC6, a gente tem dois grupos, tá? Os dihidropiridínicos, que são vasoseletivos, e os não dihidropiridínicos, que são cardioseletivos. Eles estão ali no mesmo grupo, mas eles não têm características parecidas, não. Então, quando a gente fala em BC6, na vigência de hipertensão, na caixinha das 4 drogas, que eu falo em bloqueador de canal de cálcio, eu estou falando do dihidropiridínico, tá? Que faz vasodilatação. Os não dihidropiridínicos, eles se parecem muito com os beta-bloqueadores. Eles têm efeito cronotrópico e inotrópico negativo. Então, essa preocupação de bloqueio atrioventricular é com os não dihidropiridínicos, tá? Que tem efeito cronotrópico e inotrópico negativo. Então, os dihidropiridínicos, a gente não tem essa preocupação com eles, tá? Nas próximas aulas, a gente vai falar das aplicabilidades dos não dihidropiridínicos. Quando a gente fala aqui em hipertensão, a gente fala principalmente dos dihidropiridínicos, né? É a nifedipina, amlodipino, são essas as drogas que a gente usa, né, como drogas para efeito antihipertensivo. Dessa forma, a assertiva, ela é verdadeira, né? Os bloqueadores de canal de cálcio dihidropiridínicos, como a nifedipina, por serem vasoseletivos, não são contraindicados em pacientes com BAV de segundo e terceiro graus. Verdade. Letra C. Gestantes com hipertensão devem usar metildopa, que é um alfa-2 agonista central, associado ao inibidor de ECA para atenuar a teratogenicidade. Verdadeiro ou falso? Verdade? Então, seria verdade até aqui. A alfa-metildopa, ela é primeira linha, né? É quando um alfa-2 agonista central se torna primeira linha, que é na gestação. Primeira linha para gestante. Porém, o inibidor de ECA é teratogênico, então o inibidor de ECA é contraindicado. O que faz essa assertiva ser falsa é esse inibidor de ECA aqui, tá? A gente poderia até associar, por exemplo, um BCC de hidropiridínico, é a segunda escolha aqui na gestante, tá? Mas não inibidor de ECA. Então, é falso. Letra D, a furosemida age bloqueando a sódio e potássio 2-cloro na alça de Rayleigh espessa, conferindo com isso natriurese e risco de hipocalemia pelo efeito de eliminação de potássio no ducto coletor. V ou F? F? V, está explicando exatamente o que ela faz. Por que você achou que era F? O que você achou que estava errado aqui? Então, eu me confundi da questão da alça de Rayleigh. Eu achei que era hipercalemia, mas eu me confundi, então. Tá, ó. O que ocorre? Quando ele faz o bloqueio da sódio e potássio 2-cloro, ele perde mais sódio. Concordam que todo filtrado, após a ação da furosemida, vai ter mais sódio? Todo mundo está entendendo isso? Sim. Uhum. Então, vai chegar mais sódio no ducto coletor. E no ducto coletor, eu tenho lá a bomba que troca sódio por potássio. Então, na hora que chega muito sódio, ele vai tentar reter todo esse sódio, ele não vai conseguir, né? Mas ele vai tentar reter sódio e elimina potássio ou hidrogênio. E aí, isso faz com que
todos os diuréticos, tanto o de alça quanto o tiazídico, eles têm risco de hipocalemia por conta desse efeito no ducto coletor. Mas o de alça é maior, por quê? Porque a natriurese é maior, então a troca por potássio é maior. Ok? Sim, obrigada, Pro. Pronto, ok, então. Vamos lá. Então, vamos fechar nosso raciocínio, tá certo? Aqui, fechando a aula. Primeiro, a gente sabe, vou tratar hipertensão, meu objetivo, claro, é atingir meta pressórica, porque quando eu atinjo meta pressórica, eu vou reduzir complicações associadas à elevação de pressão, né? Como hipertrofia de ventrículo esquerdo, por exemplo. Então, atingir a meta, ela é muito importante. Mas a gente sabe que tem medicações que são prioridade para isso, porque além de conferir essa melhora da pressão, tem efeitos outros, como redução de mortalidade. Então, a preferência é a caixinha das 4 drogas, diurético tiazídico, BCC, IECA e BRA. Pronto, então, se eu estiver usando uma droga da caixinha e precisar de uma segunda droga, vai ser dentro da caixinha. Se eu precisar de uma terceira droga, vai ser dentro da caixinha também. Se eu tiver já com 3 drogas, ou seja, já estou usando tudo que tem na caixinha, não posso usar mais nada da caixinha, quem é a 4ª droga? A espironolactona. A espironolactona, ela entra oficialmente como a 4ª droga para controle pressórico. Isso por alguns motivos. Primeiro, que a espironolactona faz sinergismo de ação com os diuréticos, porque ela vai atuar exatamente lá no ducto coletor, na sódio-potássio, essa que eu acabei de falar, que está tentando reabsorver sódio, tá? Não consegue, tanto não consegue que o efeito antipertensivo do diurético, ele se mantém, né? Mas, na hora em que eu faço bloqueio da sódio-potássio no ducto coletor, eu perco ainda mais sódio. Então, tem um efeito sinérgico interessante. Além disso, a espironolactona tem outros benefícios que a gente vai ver lá na frente, tá? Que é o benefício no remodelamento cardíaco, diminuindo o remodelamento cardíaco. Então, ela já entra aqui, né? A gente pensando lá na frente para ela. Então, a espironolactona é oficialmente a 4ª droga. E, né, em eu não alcançando a meta, já com as 4 drogas, aí essas outras drogas, não existe uma ordem de entrada. Aí eu vou individualizar a terapia para ver o que eu vou, né, escolher das outras classes de antipertensivo que não estão aqui nesses 4. Aí entra aí o beta-bloqueador, vai entrar o vasodilatador direto, vai entrar o alfa-1 agonista central, tá? Como outras possibilidades de medicações que a gente pode colocar. Bom, deixa eu colocar aqui. Como é que a gente faz para parar de compartilhar, meu povo? Vamos aqui. Aqui, interromper o compartilhamento. Pronto. Estamos cá? Estão me vendo? Estamos. Estamos, Pro. E não estão vendo mais tela de antipertensivo, não é isso? Isso. Pronto, então veja só, a gente fecha a aula de hipertensão hoje. Essa aula, ela é muito importante, porque nas próximas aulas, né, a gente vai citar drogas que vão entrar para reduzir mortalidade na DAC, por exemplo, na IC, mas a gente não vai voltar para rever mecanismo de ação delas. Então, parte do pressuposto que vocês estão dominando o mecanismo de ação. Então, vão rever os vídeos para que a gente, as próximas aulas, elas fluam melhor. Porque a gente vai mudar de assunto, a gente vai entrar em DAC, a gente vai entrar em IC, a gente vai ter algumas drogas novas, a gente vai falar dos hipolipemiantes, que é novidade, mas a maior parte a gente vai estar citando aqui coisas que a gente já aprendeu nessa aula de hoje, e os inibidores do SGLT2 que vão voltar em cena, né, mais à frente, por outros benefícios que eles trazem também. Enfim, como foi a aula? Deu para entender? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que queira sinalizar? Eu ainda estava meio perdida. Não sei se alguém da turma de 4ª também, porque como teve a mudança de data,
eu fiquei tipo, vou estudar para aula de quarta, aí não tinha tido Ah, tempo de sim, estudar. não tinha dado tempo ainda de ver o É vídeo, isso, né? aí eu fico muito perdida nessa aula ainda, então vou correr atrás agora, depois da aula, do assunto. Entendi, Duda, faz sentido mesmo, é verdade. Veja só, eu vou enviar essa aula para o SAP, daqui a pouquinho mesmo, para já disponibilizar para vocês. Então, revejam, ou quem não viu o vídeo ainda vê, reassiste a aula, se precisar. E na semana que vem, presencialmente, a gente pode voltar e tirar dúvidas, não tem problema nenhum, tá? Se tiverem dúvidas no início da aula, a gente tira antes de iniciar a aula de DAC. Só anota e traz para a gente. Combinados? Combinado. Ok, obrigada. Tá bom, meninos. Boa semana. Obrigada, viu, pela disponibilidade de vocês aí, por conta dessa semana complicada minha, tá? Leti botou alguma coisa aqui. Peraí, deixa eu ver. Ai, Leti, meu pai do céu. Saiu, foi? Eu falo então, Pro. Fale, que eu não. Não, Tá, é mais com uma curiosidade, porque a senhora falou dos efeitos adversos entendi. do uso de hipertensivo em usar cocaína, mas realmente procura um médico para tratar Então, normalmente? é bem complicado isso, né? É porque não na realidade, a gente geralmente, quando detecta, não é na hipertensão, já é na coronariopatia, entendeu? Então, na coronariopatia, sim, ele pode infartar, né? E parar na emergência, e a gente depois conduzir com esse tratamento para a doença arterial coronariana. A pergunta de Leti foi o seguinte: se é mais uma curiosidade que ela colocou, se usuários de cocaína realmente procuram médico para tratar a hipertensão. A hipertensão é assintomática, então geralmente não. Mas se esse paciente já desenvolve uma doença arterial coronariana, infarta e vai parar numa emergência, né? O pós a gente vai precisar orientar. Existe o combo de redução de mortalidade na coronariopatia e nesse caso, é muito mais frequente essa nossa preocupação, ok? Se eu posso usar um beta-bloqueador ou não. Entendi. Obrigada, Pro. Nada. Ok, meninos? Então, beijos, tá bom? Vou parar aqui a gravação e até semana que vem. Deixa eu ver como é que eu paro aqui a gravação. Tchau, Pro. Obrigada. Beijos. Tchau, professora. Tchau, obrigada. Como é que eu paro essa gravação aqui, meu pai do céu? Vamos lá. Abrir detalhes do chat. Não é chat. Vou descer aqui em cima.
Gente, eu não tô conseguindo parar essa gravação, meu pai.